Olá, querido estudante. Eu sou o professor Douglas Gomes de Física e venho apresentar para você uma aula sobre o uso do voltímetro, do amperímetro, como medir o valor de uma resistência elétrica. Se você gostar, deixe o seu joinha. Se você quiser ver mais vídeos como esse, se inscreve no canal e aperta aquele sininho das notificações. A aula que vem logo em seguida é uma das aulas do nosso curso de eletricidade. Te vejo lá. Agora nós vamos estudar as medidas elétricas e os equipamentos que fazem essas medidas. Medida de corrente elétrica, de tensão, DDP, e também de resistência elétrica. O primeiro que nós vamos estudar é um medidor de corrente, conhecido como amperímetro. Aqui nós temos representados dois amperímetros, né? São caixinhas desse tamanho, mais ou menos, aproximadamente, depende do modelo que você venha comprar. Aqui o analógico, que você tem o medidor de ponteiro, e o digital, onde você vai ver os dígitos do valor medido. Em cada caso, você vai ter, né, em ambos os casos, na verdade, você vai ter dois pontos, duas ponteiras aqui. Mas olha que interessante. O amperímetro ideal mede a intensidade da corrente elétrica em um ponto do circuito. Você vai precisar escolher um ponto do circuito para poder medir a corrente elétrica que passa por ali. Então, por que eu vou precisar desses dois pontos, essas duas pontas aqui? Você vai ter de pegar este um ponto, abri-lo e encaixar um amperímetro nesse ponto. Douglas, como é que isso vai acontecer? Observa aqui. Temos aqui um exemplo de circuito simples com um gerador e uma resistência elétrica e uma corrente elétrica percorrendo esse circuito. Você quer saber o valor da corrente que passa por um ponto? O legal desse circuito é que qualquer ponto do circuito aqui é percorrido pela mesma corrente, já que só tem um circuito mesmo, né? Não há nós para dividir essa corrente. Então tá aqui. Eu preciso medir a corrente que está passando. Você vai ter de escolher um ponto. Eu vou escolher, por acaso, esse ponto bem aqui, ó. Tá aqui. Este ponto que eu estou destacando de verde, ó. O que eu vou precisar fazer para obter o valor desta corrente? Eu vou ter de quebrar o fio. Eu vou ter de quebrar este ponto. Veja como seria isso. Acabei de quebrar aquele ponto. Por que eu precisei fazer isso? Para poder agora inserir o nosso medidor. A gente coloca uma das pontas aqui, ó, e a outra ponta neste outro pedaço aqui, ó. Tá aí. E a corrente que antes passava apenas naquele resistor vai passar agora também pelo nosso amperímetro. E na hora que for passar aqui pelo amperímetro, vai aparecer indicado aqui o valor da nossa corrente elétrica. Douglas, como assim? A corrente elétrica vai sair aqui do nosso gerador, vai passar pelo resistor e agora vai passar ali também pelo medidor. Então, olha que interessante. Para que um amperímetro consiga medir a corrente elétrica deve passar por ele. Mas é importante que este amperímetro ideal seja um excelente condutor. Já pensou se ele apresentar uma certa resistência à passagem de corrente? Ele vai alterar a corrente medida, né? Ele vai, freia aí corrente, porque eu tenho grande resistência. Não podemos deixar isso acontecer. Então, o amperímetro ideal, ele é um condutor perfeito. Ele não apresenta resistência interna à passagem de corrente. Assim, um amperímetro ideal é um condutor ideal, apresentando resistência interna zero. Né? Não apresenta resistência interna à passagem da corrente que ele vai medir. Já pensou se ele resistisse aquilo que ele vai medir? Não ia dar muito certo. Ele deve ser instalado em série com um elemento cuja corrente se quer medir. Então, se eu quero medir a corrente que passa por esse resistor, eu devo instalar o meu amperímetro em série.
É isso que eu devo fazer. Agora, cuidado. Ligá-lo em paralelo provoca um curto-circuito e pode queimar o seu circuito e com certeza vai queimar o seu amperímetro. Ele vai dar um superaquecimento e você vai perder o equipamento. Cuidado com isso. Mas Douglas, então eu devo ter o cuidado de ligar sempre em série? Sim. Por quê? Porque ele é um condutor ideal e com condutores ideais se faz facilmente um curto-circuito. Não vamos permitir que isso aconteça. Agora, você vai precisar representar nos desenhos dessa maneira o seu amperímetro? Não tem uma representação mais simples? Tem. Assim, nós vamos fazer a nossa representação esquemática, né? Ao invés de desenhar todo o equipamento, nós desenhamos uma bolinha onde colocamos a letra A, que vai corresponder ao medidor amperímetro. Vai medir a intensidade da corrente em amperes, miliamperes, microamperes, vai depender de como estiver sendo feita a medida pelo seu equipamento. Douglas, eu já ouvi falar em um tipo de amperímetro chamado galvanômetro. Sim, existe um amperímetro analógico, né, desse tipo aqui, muito sensível a pequenas passagens de corrente, que é chamado galvanômetro. Então, o galvanômetro é um tipo desse medidor de corrente analógico, ok? Quando a gente for resolver problemas, a gente vai encontrar as nomenclaturas usuais e assim nós vamos aprender com maior tranquilidade. Nosso próximo passo vai ser aprender como funciona o voltímetro. Agora nós vamos estudar o voltímetro ideal, né? Nós estamos estudando as situações em que os nossos equipamentos são perfeitos, não tem defeito algum. O voltímetro é o equipamento que vai ser utilizado para medir a diferença de potencial entre dois pontos de um circuito. Então você precisa de dois pontos. Lá no caso do amperímetro, a gente media a corrente que passava por um ponto. Então a gente pegava aquele ponto, abria e colocava o medidor ali no meio. Agora não. Agora nós vamos medir a diferença de potencial entre dois pontos de um circuito. Daí a diferença, você precisa de duas coisas para poder medir a diferença, né? Você não vai pegar a diferença entre uma coisa e ela mesma, você precisa fazer esta comparação. Então, por isso, a gente vai ter um jeito diferente de ligar o voltímetro para fazer as medições. Vem comigo. Aqui nós temos um circuito simples, com um gerador e uma resistência elétrica. O que nós vamos tentar fazer agora? Medir a diferença de potencial entre estes dois pontos aqui do circuito. Este ponto A e este outro ponto B de bola. Então nós vamos querer medir a DDP entre os pontos A e B. Como é que nós devemos conectar o nosso medidor? Com uma ponta no terminal A e a outra ponta no ponto B. É isso que a gente vai fazer. E aí ele vai conseguir registrar a diferença de potencial entre estes dois pontos. Fazendo a conexão das pontas aos dois pontos, cuja diferença se quer medir, você vai encontrar aqui no display o valor que você quer aferir, que você quer medir. E talvez você pergunte, mas Douglas, não pode passar corrente por aí. Como assim não pode passar corrente? O nosso medidor não pode alterar aquilo que está sendo medido. Então, se a gente tem a corrente elétrica que vem por aqui, passando pelo resistor e retornando ao gerador, esta corrente elétrica não deve ser desviada para o nosso voltímetro. Não pode haver desvio da nossa corrente para o voltímetro. E só tem um jeito de não passar corrente pelo voltímetro, se ele for feito de um material isolante, né? Isso seria uma situação ideal. Nós dizemos que o voltímetro ideal, ele não rouba corrente do circuito cuja DDP ele quer medir, porque ele tem uma resistência elétrica à passagem de corrente muito grande. O ideal seria que fosse infinitamente grande.
Assim como eu havia comentado, o voltímetro ideal ele deve apresentar uma resistência interna infinitamente grande para não roubar corrente do circuito. Lembrando aqui que neste circuito ele está medindo a diferença de potencial entre os pontos A e B. Então ele mede o VA menos o VB. A fim de medir essa DDP, a gente precisa conectar o nosso medidor, o nosso voltímetro, paralelo ao equipamento cuja diferença de potencial nós queremos medir. Porque quando nós conectamos em paralelo, a tensão aplicada aqui no resistor fica sendo a mesma tensão aplicada aqui ao voltímetro. E é esta tensão que ele vai conseguir medir. Assim, o voltímetro deve ser ligado sempre em paralelo ao circuito, ao elemento do circuito, cuja DDP a gente quer medir. Por exemplo, eu tenho aqui esse resistor, eu quero medir a DDP nos terminais dele. Então eu devo colocar o meu voltímetro em paralelo, porque assim a DDP nos terminais do voltímetro vai ser a mesma DDP dos terminais do elemento. E assim vai haver uma medida coerente. Não posso colocar em série. Por quê? Porque o voltímetro é isolante. Se você colocar o voltímetro em série, você vai parar com a corrente, não vai conseguir passar corrente por um objeto que seria isolante. Deu para entender? E a representação? A gente vai representar o medidor de tensão, o voltímetro, colocando-o assim, ó, com uma bolinha e a letra V no meio. Aqui no caso, note que o voltímetro está ligado em paralelo à resistência cuja DDP dos terminais nós queremos medir. É assim que você vai utilizar este equipamento. Nessa aula, nós vamos aprender como medir a resistência elétrica. E uma das formas é usando um voltímetro e um amperímetro. Por exemplo, você tem aqui um gerador que vai fornecer uma tensão elétrica que vai ser aplicada aos terminais da resistência elétrica. Este gerador, fornecendo essa tensão, vai fornecer também uma corrente que vai atravessar esse resistor. Como é que nós vamos saber o valor dessa resistência? Usando um amperímetro para saber a corrente e um voltímetro para saber a tensão. Vamos pegar, neste caso, um voltímetro e um amperímetro ideais e vamos montar no circuito. A primeira coisa que nós vamos fazer é medir a corrente que passa por este fio. Então, nós vamos ter de cortar o fio. Este fio é o resistor, a corrente que passa aqui por esse resistor. E vamos instalar aqui, em série com o resistor, um equipamento chamado amperímetro, que vai nos indicar a corrente que passa por aqui. Como nós já estudamos, o amperímetro deve ser um excelente condutor, apresentando resistência elétrica igual a zero, se possível, de tal maneira a deixar a corrente que passava antes continuar passando por aqui. Nosso próximo passo vai ser medir a DDP nos terminais deste resistor. Então nós podemos colocar aqui em um terminal e no outro terminal um voltímetro, está aqui, para medir a tensão que a gente vai juntar à corrente e vai dar a resposta. A gente sabe, de acordo com a primeira lei de Ohm, que U é igual a R vezes I. Então, nós vamos dizer que o valor da resistência elétrica, R, vai ser igual ao valor de U dividido pelo valor de I. Sensacional, né? Então, a gente vai notar que o amperímetro mede a corrente I e o voltímetro mede a DDP U. Pronto. Com base nesses valores, nós calculamos a resistência elétrica. Mas é importante que você saiba que existem equipamentos feitos para medir diretamente a resistência elétrica. Você pega a resistência e liga ao aparelho.
Na hora que você faz essa conexão, esse aparelho aplica uma tensão a esta resistência, esta tensão gera uma corrente na resistência, tensão conhecida U, e aí ele mesmo já mede o U e o I e já faz a conta para você. Este aparelho é chamado ohmímetro, que vem, em geral, em um equipamento só. Vamos fazer esta observação? Assim, o multímetro ele vai englobar um amperímetro, um voltímetro e um ohmímetro. Você seleciona a função que você quer que ele exerça e o utiliza. Só tem um problema. Se você selecionar uma função e utilizar de forma incorreta, você pode quebrar o equipamento. Em muitos laboratórios se quebram os multímetros porque às vezes as pessoas colocam para que ele funcione como amperímetro, mas na hora de manusear, manuseiam como se fosse um voltímetro. E aí acontece um curto-circuito, você tem faíscas saindo no circuito e uma das coisas que queima é o próprio equipamento. Então, para a nossa base de eletricidade, a gente precisa apenas conhecer essas grandezas, esses equipamentos. A gente não vai entrar, por enquanto, no mérito de como é que funciona, como é que se manuseia um multímetro, ok? A gente precisa saber como é que se manuseiam um voltímetro e um amperímetro. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu joinha. Se você quiser ver mais vídeos como esse, se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações para que você seja avisado quando tiver vídeo novo, ok? Se você quiser adquirir um curso de preparação para o Enem, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. A gente se vê em uma outra oportunidade. Um forte abraço!